mais uma oportunidade. O pastor Luiz deixou bem tranquilo. Deus abençoe o pastor Luiz. Irmãos, hoje foi um dia muito especial e se eu fosse ficar agradecendo um por um, né? Nós tomaríamos muito tempo, mas essa igreja é uma bênção na minha vida. Toda a liderança, minha esposa, minha família são presentes de Deus. Desde que eu tenho congregado com os irmãos, o Senhor tem nos feito crescer cada dia mais em graça, na fé, e os irmãos são bênçãos. Vamos à palavra, irmãos? Vamos abrir a palavra, por favor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo 18. Depois nós iremos lá para Marcos. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas agora vamos complementar essa passagem lá em Marcos, fazendo favor. No capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Evangelho de Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, a gente ligando uma passagem à outra, porque lá em Mateus Jesus também comissiona os discípulos a ir pregar o Evangelho. Nós vemos que a base, a fundamentação da comissão do ID é a autoridade que o nosso Senhor Jesus recebeu, porque ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí em Marcos a gente tem uma complementação. A gente vê que ele fala: ide, pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, e tudo mais. Mas, irmãos, eu queria regredir um pouco os irmãos para nós entendermos por quê, quando, como que o nosso Senhor Jesus ele recebeu toda a autoridade e investiu o cristão desta autoridade para levar o Evangelho. E aí, irmãos, nós começamos lá na eternidade. Os irmãos já devem pensar: meu Deus, o culto vai terminar longe, porque nós vamos começar da eternidade para o nosso tempo, demora um pouco, mas eu vou tentar ser mais breve possível, irmãos. Os irmãos me perdoem passar um pouquinho. Mas a gente vê que quando não existia tempo, quando o Cronos ainda não havia sido criado, quando o que imperava era o Kairos, a gente tem a música, né, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a eternidade, quando não havia relógio, Deus ele decidiu criar o ser humano, criar a terra, criar os céus, criar o universo. Eu fico imaginando, irmãos, nós vemos um Deus que ele tem tanto amor pela criação dele, que o evangelista ele não consegue nem descrever o amor. Então fala: Deus é amor, porque ele tem tanto amor que ele passa a ser o próprio amor, e ele queria dividir esse amor com alguém. Ele queria dividir esse amor com uma criatura que pudesse escolher amá-lo ou não amá-lo. E aí nós vemos a criação, e daí começa o propósito do nosso Deus para nós. O propósito de Deus para a sua criação. E o propósito de Deus para a criação, irmãos, era uma vida de paz, era uma vida de satisfação, uma vida de alegria, uma vida de liberdade. Quando Deus ele cria o ser humano, a Bíblia diz que ele criou a região do Éden, e no Éden ele criou um jardim.
E neste jardim, Ele inseriu o homem. E quando nós analisamos esse jardim, a gente vê que no jardim não tinha hospital, a gente vê que no jardim não tinha presídio. Nós vemos que no jardim que Deus colocou o homem, não havia Cracolândia, não havia nada de mal, só havia coisas boas para que o ser humano desfrutasse. E a Bíblia diz, irmãos, eu tenho os versículos aqui para adiantar, então os irmãos não precisam abrir. Lá em Jeremias 29, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós vamos vendo que Deus, desde a criação, o pensamento dele para o ser humano sempre foi de coisas boas. Em Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é para o nosso bem-estar, tudo que é para a nossa alegria, vem de Deus. Ele deseja o nosso bem desde a criação. Mas infelizmente, irmãos, nós sabemos que Adão pecou, que Eva pecou. Antes disso acontecer, Deus queria tanto bem do ser humano que Ele vinha até o jardim e passeava no meio do jardim. Imaginemos, irmãos, um Deus em quem o mundo e por quem o mundo foi criado. Deus, Ele não está acima, Ele não está do lado. O mundo está em Deus, a terra está em Deus, tudo é dele. E Ele vinha, descia no jardim, na viração do dia, e com aquele calor da presença dele, Ele tinha comunhão com o ser humano. Diz lá em Gênesis 3: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E essa comunhão era tão gostosa para o homem e para a mulher, mas depois que eles pecaram, essa comunhão se traduziu na vida deles em coisa ruim, porque eles se esconderam na presença de Deus. E nós vimos que o homem pecou. Os irmãos vão acompanhando. Deus criou a gente para o bem, toda boa dádiva dele vem dele. Ele queria exercer comunhão, não havia nada de ruim. Mas a partir do momento que ele pecou, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a partir daquele momento entrou uma fase tão sombria na terra, em que o homem desfizera a amizade com o seu Criador. O ser humano, ele se desligou de Deus. Ele brigou com Deus, ele não quis mais a amizade com Deus. E os irmãos, guardem essa palavra, eles desfizeram as pazes com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que mesmo assim, Deus nunca abandonou a sua criação. Muito embora o ser humano tenha desistido do seu Criador, o ser humano tenha se rebelado contra o seu Deus, contra o seu Pai, Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu do ser humano. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus não desistiu da gente. Se nós estamos vivos, é porque Ele mantém o ar que respiramos. É porque Ele permitiu que Noé permanecesse com sua família. Ele não permitiu o nosso extermínio, irmãos. E a Bíblia diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então ele já ia dando dicas que não há como ele se esquecer de nós. Muito embora nós em Adão, nós em Eva não quiséssemos a amizade com ele não abandonaria, ele não nos deixaria. E nós vamos ver, irmãos, que isso nos traz até aqui hoje. Deus, irmãos, um dia Ele ia resolver o problema do pecado. Um dia Deus ia remir a sua criação. Deus ia resgatar o homem que estava afundado na lama do pecado. Ia trazer ele de volta à sua presença. Ia restabelecer aquela comunhão que ele tinha no jardim do Éden.
porque nunca foi o objetivo dele ter essa amizade rompida. E nós vemos que ele já sinaliza falando assim: a serpente será esmagada. Um dia a serpente terá sua cabeça esmagada. E a Bíblia vai dando cada dia mais relato quanto a evolução humana ia avançando, quanto os homens iam crescendo e fazendo cidades. Deus levantava um profeta, Deus levantava um patriarca e ia falando: ó, uma hora vai chegar o Salvador, uma hora eu vou remir a minha humanidade, uma hora eu vou restabelecer a nossa união. E lá a gente vê, irmãos, que ele escolhe Israel, que ele tenta ter comunhão com aquele povo, mesmo sendo um povo rebelde. E a gente já começa a visualizar o sistema sacrificial, a gente vê o tabernáculo, Deus dando dicas, o Espírito Santo dando a entender como seria esse Redentor. E a gente vê o Cordeiro Pascal, a gente vê o sacerdote, o sumo sacerdote, e tem um versículo lá em Levíticos, irmãos, que diz assim, ó: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Aqui, irmãos, Deus está falando com o povo de Israel, depois que ele instituiu o tabernáculo. Ele queria tanto habitar no meio do povo dele, que ele escolheu um povo, ele instituiu todo um sistema sacrificial, libertou o povo do Egito, mas mesmo assim o povo foi rebelde. O povo não quis ter comunhão com ele. Mas para Deus, irmãos, era pouco ainda. Era pouca comunhão com algumas pessoas, era pouco a comunhão com um povo escolhido. E aí nós vemos Deus falando lá em Joel 2:28 assim: depois disto derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Irmãos, Deus não é um Deus de uma religião, Deus não é um Deus de uma igreja, de uma nação. Ele é o Deus de todos os homens que se encontram na terra, vivos, mortos, que nascerão. Ele é Deus de tudo, Ele é o dono de tudo. E Ele queria derramar do Espírito dele, a presença dele estar dentro de todos os homens. Ele não queria limitação, Ele queria derramar sem medida. Mas para que isso acontecesse, irmãos, um problema tinha que ser resolvido. Um problema impedia que todos os homens gozassem do Espírito de Deus, tivessem a comunhão com a presença santa dele. E esse problema, como nós já vimos, é o pecado. E Isaías diz assim, irmãos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, o pecado, ele foi tão grave, que Deus não conseguia estabelecer a comunhão com o ser humano. Mas a gente se recorda de um tempinho atrás, a serpente seria esmagada, um dia Deus resolveria com o problema do pecado, um dia o Cordeiro Pascal viria à terra e tiraria o pecado do mundo, porque Deus nunca abandonou a sua criação. E chega, irmãos, a plenitude dos tempos, chega o momento em que os anjos se colocam de pé e têm que adorar aquele que iria nascer. Chega o momento, irmãos, que tudo estava cumprido, que Jesus iria nascer e iria remir a humanidade. Chega a plenitude dos tempos. A gente vê no nosso calendário descer depois de Cristo. Então, se for termos leigos, nós poderíamos dizer, há 2015 anos atrás, foi o tempo da plenitude. Há um pequeno erro no calendário, mas isso não importa para nós agora. E a Bíblia diz lá em Gálatas, irmãos,
que foi tão pesado remir a humanidade, foi tão difícil fazer o homem se religar com Deus, que Deus precisou tornar maldito o seu próprio filho. Será que nós, irmãos, como pais, como mães, teremos condições de não apenas entregar para ser morto, mas entregar o nosso filho para se tornar maldito, para levar o pecado de todo o povo, o meu pecado, o seu, de todos que viveram, Jesus levou na sua carne. Em Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos remiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Romanos, irmãos, Paulo diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Os irmãos estão conseguindo entender o que Deus precisou fazer para resgatar essa humanidade perdida, irmãos? Foi necessário ele abrir mão do bem mais precioso que ele tinha, daquele que lá na criação do homem ele fala assim: façamos o homem. E Jesus fala: eu sei que eu vou ter que morrer, eu sei que eu vou ter que nascer, viver como um homem, renunciar da minha glória, mas ele diz: façamos o homem. Irmãos, mesmo nós sendo pecadores, ele olhou para o rostinho de cada um aqui. Ele olhou para o seu rostinho, ele olhou para o meu e falou assim: façamos o Carlos, façamos o Ricardo, façamos a Priscila. Irmãos, ele decidiu fazer-nos independentemente do que teria que acontecer, independentemente do preço que ele teria que pagar para nos resgatar. E o próprio Deus, irmãos, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E o que é interessante, irmãos, por exemplo, se eu tenho uma desavença com a minha esposa e eu causo um mal para ela, eu brigo com ela, quem tem que fazer as pazes sou eu. Eu preciso chegar na minha esposa e pedir perdão. Irmãos, Deus tomou a iniciativa de fazer as pazes conosco. Nós rejeitamos Ele, nós desprezamos Ele, nós brigamos com Ele, como as criancinhas fazem, né? Desfez as pazes com Ele, e Ele veio assim com o dedinho e falou: não, eu quero refazer as pazes com você. Eu estou tomando a iniciativa, mesmo eu não tendo culpa nenhuma, de fazer você ser meu amigo novamente. Eu quero habitar dentro de você através do meu Espírito. Eu não quero continuar nessa condição em que eu não posso ter contato com vocês, porque vocês são pecadores. Então eu vou abrir mão, eu vou tirar o meu filho e entregar, mas depois eu vou recuperar em glória. E nós veremos por que todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Irmãos, Ele toma a iniciativa, Ele nos reconcilia consigo, e lá em 2 Coríntios diz isso: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus nunca pecou, nunca teve pecado. Deus falou assim: você será pecado por aquele povo. Não, Jesus nunca se tornou pecador. Ele se tornou pecado. Ele encarnou pecado, tirou tudo que estava em nós. Foi como se ele sugasse, quando ele estava lá na cruz, todo o pecado que tinha no mundo, tudo que a serpente tinha plantado, e foi recebendo aquela culpa nele, para nos reconciliar com Deus. E hoje nós somos a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Irmãos, interessante que o profeta Isaías, a gente na escola local eu tive a oportunidade de dar aula sobre ele, e
nós vemos que é chamado até de o quinto evangelho, de tanto que ele fala sobre o Senhor Jesus. E lá em Isaías 53, irmãos conhecem bem, mas nós temos tão claro o serviço, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, que vale a pena nós continuarmos a leitura. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Irmãos, Ele tomou o pecado para Ele, Ele tomou a enfermidade para Ele, e esse castigo que estava sobre Ele nos traz a paz. Irmãos, a paz em hebraico, o termo é shalom. Os irmãos já devem ter ouvido, principalmente os judeus se cumprimentando, né? Shalom, shalom. Irmãos, essa paz é tão mais do que simplesmente a ausência de guerra. A paz em hebraico, shalom, significa prosperidade, saúde, segurança, liberdade. Irmãos, todo o castigo que Jesus sofreu foi simplesmente, num termo bem humano, para trazer para nós a saúde, a prosperidade, a liberdade, a libertação. Irmãos, Jesus fez assim, ó, pegou a gente, levou a gente de volta para o jardim. Irmãos, Jesus fez assim, Ele pegou a gente e levou a gente de volta para o jardim. Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. E shalom, irmãos, a gente pensa em harmonia familiar, porque não há como nós sermos pais sem harmonia familiar, ser os nossos filhos na presença do Senhor. Não há como nós estarmos doentes e termos paz. E tudo isso, irmãos, estava sobre Jesus, em nosso favor. Não há como nós lutarmos contra o pecado, contra a nossa carne, sem a obra de Jesus. Ele nos resgatou do pecado, Ele nos resgatou da doença, e Ele nos levou de volta para o jardim. E como Deus prometeu, a serpente foi esmagada. Não teve jeito, irmãos. O que Deus falou aconteceu. A serpente perdeu, Satanás foi derrotado, o diabo foi exposto publicamente à vergonha dele. E lá em Colossenses diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E agora, irmãos, a serpente, ela, Jesus aqui fala tão fortemente, eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao espírito de cada um, ao coração de cada um, porque o versículo continua assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, não há diabo, não há demônio, seus anjos, seu exército, que possa resistir. Não tem como, porque eles já foram derrotados. Eles lutam, eles tentam, mas quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós clamamos o nome de Jesus, eles têm que reconhecer a derrota. Não há como ele permanecer, irmãos. Nós temos que lutar contra eles, porque eles já estão derrotados. Se eles se levantam, é para cair, porque eles já estão caídos. Eles tentam, eles ainda falam: não, eu vou tentar um pouquinho, mas eles já foram derrotados na cruz. E a Bíblia continua nos ensinando, irmãos, lá em Colossenses também, diz assim: pois Ele, Jesus, pois Ele, Deus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho amado. Irmãos, é interessante a gente notar as passagens bíblicas, porque a gente às vezes passa desapercebido em alguma palavra, e a gente vê assim, quando Deus fala da força do mal, Ele usa a palavra império. Irmãos, Satanás é um tirano, ele é um imperador, ele só quer o mal, ele só entra para derrotar, ele só entra para destruir. Mas Deus foi lá, irmãos, Jesus estava lá no inferno e Ele resgatou a gente. Ele tirou a gente da mão do diabo. Ele falou: você perdeu, porque eu venci o pecado. Você não tem autoridade contra a minha vida. E Deus foi lá, irmãos, e ressuscitou Jesus. E aí nós, com Jesus, fomos transportados para o reino de Jesus. E aí nós vemos que o império do diabo, ou seja, o imperador, tirano, nós vemos o reino de Jesus, que é um rei de amor, um rei de paz, um rei de alegria, e um rei que quer o bem dos seus súditos. Tanto que Ele chama a gente de irmãos, que nós somos co-herdeiros das promessas que há em Deus. Irmãos, se nós ainda temos aparentemente sido dominados pelo império das trevas, Satanás luta contra, saiba, ele já perdeu. Nós já fomos transportados para o reino de Jesus. Isso daí é uma mera tentativa de nos assustar. Mas hoje nós vamos orar, irmãos, e ele vai cair por terra. Hoje ele vai ter que reconhecer que ele já perdeu, acabou. Irmãos, e chegando ao final, nós vemos que Jesus, depois de fazer tudo isso, a Bíblia diz assim, que Ele herdou um nome que está acima de todo nome. A gente lembra assim, lá no comecinho da mensagem, que Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada. E agora lá em Filipenses, irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixa claro por quê. E a Bíblia diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por tudo isso, irmãos, que Paulo acabou de falar, por Ele se humilhar, por Ele morrer, por Ele levar o nosso pecado, por isso, Deus o exaltou soberanamente. Olha o Jesus que nós servimos, irmãos. Deus o exaltou soberanamente. Ele não foi exaltado um pouquinho, né? Ele foi exaltado como soberano. E a Bíblia diz: Ele deu, Deus, né? Continuando, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, qual é o nome? É câncer, droga. Pense no nome que está te afligindo. Pense nesse espírito maligno que está te perturbando. E aí você fala para eles, irmãos: o nome do meu Jesus está acima desse nome. O nome do meu Jesus, meu Salvador, foi exaltado. E todo nome que está no céu, anjos, que está na terra, seres humanos, que está embaixo da terra, demônios, os anjos malignos, eles vão ter que se dobrar ante o nome do Senhor. Irmãos, não há mais nome que resista ao nome do nosso Deus. Nós precisamos tanto incutir isso, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, que isso se torne um hábito em nossas vidas. Nós precisamos ter em nossa mente que Jesus já derrotou Satanás, que o nome dele é acima de todo nome, que nós já fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Irmãos, acabou. A ingerência do demônio em nossas vidas acabou. E se não acabou, irmão, você que está tentando, hoje ele vai ter que sair, não tem jeito, porque ele já perdeu, acabou. E aí, irmãos, a gente volta no começo, e a Bíblia diz: então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, irmãos, a gente fez uma direção e viemos trazendo, e aí Jesus, com toda a autoridade, ele pôde falar, porque ele podia. Toda a autoridade me foi dada. Os irmãos coloquem em pé, por favor. Eu queria, com a liberdade do pastor, chamar o ministério do louvor, por gentileza. Irmãos, e em Marcos, que nós lemos também, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui eu faço uma pausa, irmãos. Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você não se entregou a Ele, você não tem esse amigo tão poderoso que te libertou das trevas, você ainda não foi transportado para o reino de Jesus. Ou você que já aceitou, mas foi tão superficial, irmãos, que não entrou no seu coração, não foi no profundo, e Satanás, nessa resistência, essa resistência que a gente está falando, ele conseguiu te tirar das mãos de Deus, ele conseguiu te trazer de volta para o império das trevas, mesmo ele sendo derrotado. Você, irmão, que fez sentido para você, essa palavra entrou no seu coração e você falou: eu preciso desse Salvador. Eu convido você a vir aqui na frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, venha receber esse Senhor Jesus. E hoje, a partir do momento que você falar: eu recebo, Jesus te arranca do império das trevas e te coloca no reino dele. Vem, irmão, não perde tempo hoje não, é hoje. Eu vou estar esperando. Em nome de Jesus, vem. Satanás, você não tem autoridade na vida desse irmão querido que está preso. Em nome de Jesus, solta, porque ele vai se render aos pés do Senhor Jesus hoje. Em nome de Jesus, vem, meu amigo, não perde tempo. O Senhor te chama. Aleluia, Jesus. A igreja ora com a mente, ora com a boca, ora com o Espírito. Jesus. Meu amigo ainda está tempo. Em nome de Jesus, o diabo está segurando. O diabo está segurando, mas nós decretamos a derrota dele em nome de Jesus. Vem ser mais um que vai andar com Jesus, que vai ser transportado por reino do amor. Amém. Irmãos, não tem oração, porque Deus está trabalhando. Aleluia. Senhor, tu és bom. Meus amados, o irmão continue aqui, por favor. E essa palavra, irmãos, ela não termina no que crê e for batizado será salvo, mas ela prossegue. E ela diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Irmãos, Jesus está falando assim, ó, esses sinais, eles vão seguir, eles vão acompanhar os crentes. Não crente no sentido religioso da palavra, mas aquele que creu. Irmãos, nós cremos. Então hoje o demônio será expulso, a doença será curada, porque a Bíblia não fala, irmãos, a palavra de Jesus não vai falhar. O nome dele é todo poderoso. Então, irmãos, eu quero, com a liberdade do pastor e olhando orar, todos os irmãos que estejam doentes, que tenham filho nas drogas, que estejam em uma situação difícil, não importa o nome do diabo, não importa, ele já foi derrotado. E hoje nós vamos clamar e descender a Deus, e os irmãos serão curados, os irmãos serão libertos, as famílias serão reestruturadas, em nome de Jesus. Então os irmãos podem vir, por favor. E se o pastor me permite, você pedir os presbíteros contigo. Se o pastor puder, o senhor fica à vontade, por favor. Os doentes podem vir, irmãos, fica à vontade. A intercessão pela sua família. Irmãos, os filhos são herança, irmãos. O marido é bênção de Deus, a esposa é bênção de Deus.
o diabo não pode mais tocar. Irmãos, mas talvez seu coraçãozinho esteja pensando: puxa vida, mas tantas vezes eu já vim à frente, tantas vezes eu já orei, tantas vezes lá em casa eu já expulsei o demônio, eu já gritei com autoridade, e ainda continua o demônio agarrando a minha perna, lutando com as últimas forças. Irmãos, a palavra já foi certa. Ele está nas últimas forças dele, porque ele vai ter que soltar. E aí nós aprendemos, irmãos, lá na passagem de Lucas, o nosso Senhor Jesus dá uma fórmula milagrosa. Fórmula fica até perigoso, né? Falar mais, mas ele conta. Fórmula milagrosa. Ele diz assim: ele conta a parábola de uma viúva, e essa viúva, ela foi violada em seus direitos por um adversário. Essa viúva, um adversário entrou na vida dela, roubou os direitos dela, mas ela não ficou quieta. Ela foi diante do juiz. Irmãos, esse juiz era iníquo, esse juiz era corrupto, mas ela insistiu tanto nos pés desse juiz, irmãos, que ele falou: eu vou julgar logo a causa dela, para que ela não venha mais me perturbar. E aí Jesus diz assim para nós, irmãos: ouçam o que diz o juiz iníquo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Irmãos, hoje é o dia da justiça, irmãos. O diabo está lutando, e você está: Senhor, me ajuda, me liberta, eu já expulsei, o diabo está ganhando. Mas hoje Jesus falou: Ele vai te ajudar, Ele vai te libertar, Ele vai julgar a tua causa depressa. É hoje, irmãos. Hoje é o dia de Deus fazer justiça na sua vida. Hoje é o dia que o diabo vai cair por terra, em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos quiserem vir, continuem à vontade. Os presbíteros irão ungir os irmãos, e nós iremos orar em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, não perca a concentração, não se ligue em Deus nessa hora, porque Ele está operando. Irmãos, você que ainda não aceitou Jesus, ou você que aceitou e largou, vem, em nome de Jesus, ainda dá tempo. Você que está doente, você quer interceder por alguém, vem, irmãos, vem, porque hoje é o dia da justiça de Deus. Aleluia, se ligue em Deus, irmãos. Irmãos, continue vindo, irmãos. Senhor, guarde nosso coração do mal, Pai. O juiz está julgando a sua causa hoje. Aleluia. Para que eu possa exaltar você. Dá-me força, dá-me força, lugar de estás assentado acima de todos. Se você receber oração, não saia, por favor, continue aqui. Continue na frente, por favor. Mas mesmo assim, aleluia, Senhor meu Deus, entramos na tua presença, Pai santa e poderosa, enquanto os presbíteros, enquanto o pastor ora, Pai, tu és
és o justo juiz. O Senhor está julgando a causa desses meus irmãos hoje, Pai. Pai, o inimigo tem afrontado o direito que eles conquistaram lá na cruz do Calvário. Nós não aceitamos, Pai, nós repreendemos o mal, demônio, espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Você não tem autoridade na vida desse irmão querido. Oh, Pai, cumpre a tua palavra, Pai, os sinais seguirão nós que crerem, e nós cremos, Pai. Por isso nós receberemos testemunho, nós veremos a glória do Senhor em nosso reino. Pai, nós nos apresentamos hoje como essa viúva, Pai, que está sendo violada em seu direito. Oh, Senhor, meu Deus, Tu és o justo juiz, julga a nossa causa, julga a causa de cada irmão. Aleluia. Oh, demônio, você perdeu em nome de Jesus, sai. Nós nos rendemos e nos prostramos diante de Deus. Você é destronado na nossa vida, na nossa família. Satanás, liberta aquele filho, sai da vida dele em nome de Jesus. Que essa irmã conte o testemunho, a mudança. Em nome de Jesus, demônio sai. Em nome de Jesus, você que está doente, seja curado. Receba a cura em nome de Jesus. Oh, demônio, você perdeu, hoje está aqui. Os irmãos que foram transportados para o reino de Jesus. Você não tem autoridade mais sobre nossas vidas. Vai por terra em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a libertação da sua família. Você que não vem até a frente, receba o Espírito de Deus na sua casa, onde há desarmonia, haverá paz, onde há briga, haverá amor, onde há as drogas, haverá liberdade. Seja curados em nome de Jesus. Aleluia. Continua ligado com Deus, o nosso Espírito de Deus está passeando, está tocando.